o esboço bíblico na mão e o quadro. Apenas isso. Será uma aula em que você vai, sem dúvidas, mudar a tua cosmovisão a respeito do livro de Apocalipse. Só nesta aula você já vai ter uma visão totalmente diferente de tudo aquilo que você já conheceu sobre Apocalipse. Nós estamos aqui aguardando você, aguardando seu amigo, aguardando todos os nossos alunos que já estudam conosco há um tempo. E vocês vão me dizendo se o áudio está bom, se está legal. Você que é do grupo do WhatsApp, já fala lá no grupo do WhatsApp se o áudio está legal e se tá bacana também a filmagem. Manda lá no grupo da Jornada Apocalíptica que o pessoal da assessoria que está aqui comigo vai conferir com você. Outro detalhe. Eu vou sortear hoje duas vagas. Para isso, o pessoal aí da assessoria vai fazer uma lista depois. Você, por exemplo, que não faz parte do grupo do WhatsApp, que veio pelo Instagram, vai ter que entrar no grupo. Você vai ter que entrar no grupo do WhatsApp, no grupo da jornada, para participar do sorteio. Então, serão 2 vagas hoje, 2 vagas amanhã. E ao término de tudo isso, nós saberemos quem irá ganhar essas 4 vagas. Serão 4 vagas sorteadas. 4 pessoas que participarão da Jornada Apocalíptica comigo, Elvis Cabral, de forma gratuita. Fale aí no grupo do WhatsApp se tudo está correto, o áudio está legal, a câmera está legal, se tudo está bonitinho como vocês merecem. Manda no grupo do WhatsApp aí, Samble, confere aí o que eles estão dizendo, se já está tudo coerente, está tudo certo. Tudo ok? Tá no grupo? Já falaram? Nós temos quantas pessoas aí na live? Já vamos começar, viu, pessoal? Sem perca de tempo, vamos começar. Começando pelo começo, como diz a história. Começando pelo começo. Perdoem meus imprevistos. Jornada apocalíptica. Professor, o que é a jornada apocalíptica? Por que eu devo estudar Apocalipse partindo de um pressuposto histórico, não historicista, cultural, antropológico, buscando conhecer a intenção de João enquanto comunica esse texto e compreendendo por seções. Valtair Miranda, um escritor brasileiro, exegeta, pré-milenista histórico, inclusive, ele vai escrever o Apocalipse dividido em 3 seções. A primeira seção é baseada no método ou no gênero literário de epístola, depois profecia e depois apocalíptica judaica. Então, dentro deste princípio, destes 3 princípios ou 3 perspectivas, eu consigo ter uma compreensão muito, mas muito melhor do Apocalipse. Então, na aula de hoje, nós vamos entender o prólogo do livro. Professor, o que é o prólogo do livro? O prólogo do livro é a apresentação deste livro. Qual é a apresentação deste livro? A revelação de Jesus Cristo, na qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A primeira lição que eu tenho em Apocalipse, ou no Apocalipse de João, eu vou usar muito essa expressão, Apocalipse de João, por conta de vários outros apocalipses que existem, é que no Apocalipse de João, nós temos o descortinar dos mistérios. Já anota, o descortinar dos mistérios de Deus para a sua igreja e para a humanidade. Por que nós temos isso no Apocalipse de João? Porque nós temos um princípio apocalíptico paulino, e Paulo ele também trata de Apocalipse. Haja vista que Paulo é o primeiro de todos os apóstolos, de todos os escritores neotestamentários, a trabalhar a ideia de Apocalipse. Ou seja, aos Tessalonicenses no capítulo 4, aos Coríntios no capítulo 15, na segunda epístola aos Tessalonicenses também,
ele é muito enfático dentro do quesito escatologia e apocalipse. Porém, quando Paulo recebe a revelação, ele mesmo diz, ora, eu recebi coisas do Senhor que não é lícito contar. Quando ele diz que vai até o terceiro céu, vê coisas inefáveis, vê coisas que a mente humana não imaginou, não subiu ao coração, que a nossa cognição não é capaz de entender, ele diz dessa forma, mas diz também que não foi-lhe permitido contar. A primeira lição na apresentação do Apocalipse de João é que neste livro nada vai ficar encoberto. Nada. Quando o Senhor diz, João, escreve, e aqui está, a qual Deus lhe deu para mostrar, capítulo 1, verso 1, aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a Jesus, seu servo. Primeira lição que eu tenho no prólogo de Apocalipse ou no Apocalipse de João. Aqui nada ficará escondido. Primeira lição, anota no caderno. Aqui, vamos botar a primeira lição. Primeira lição, nada fica encoberto. No Apocalipse de João nós temos, resumindo, o desvendar da profecia. As correlações entre Daniel, entre Zacarias, entre Miqueias, entre diversos outros autores veterotestamentários, ou seja, outros profetas, o próprio Isaías, o próprio Jeremias, Ezequiel, tudo isso que nós temos, nada passa de detalhes. Nada passa de detalhes. Por quê? Porque em Apocalipse, ou no Apocalipse de João, nada fica encoberto. Nada. Outro detalhe. Onde João se encontrava. É muito importante você, que é um estudioso da Bíblia, é um pregador, quando você for pregar um sermão, você entender os significados do texto. Começando pelo significado pretendido. O que esse autor pretende comunicar ao escrever esse texto? A motivação do autor. E em terceiro, a necessidade do destinatário. A mensagem de João, ela é uma mensagem de exortação, de consolo e de juízo. O Apocalipse não é só juízo, não é só consolo. O Apocalipse une essa tríade. O Apocalipse de João, ele vai trazer para nós uma compreensão, escute isso. Muito poucas pessoas falarão isso para você. Muito poucos escritores falarão isso aqui. O Apocalipse de João traz uma visão subjetiva de cada uma das igrejas. E hoje nós vamos falar de todas as 7 igrejas dentro de uma visão subjetiva. É claro que isso eu vou ter mais tempo na jornada apocalíptica, a partir da semana que vem, para tratar com cada um dos nossos alunos que vão fazer parte, mas hoje eu vou trazer uma visão bem panorâmica. Então, saindo aqui da primeira lição que nós temos no Apocalipse, a primeira lição é que nada, nada mesmo vai ficar encoberto. Tudo aqui vai ser revelado. O Senhor não tem nada para esconder. Se Paulo disse que não foi permitido para ele revelar estes mistérios, João chega metendo o pé na porta, como diz o ditado, e revelando tudo, meu irmão. Tudo. Então, onde João estava? João está isolado. Todo mundo conhece isso. Isolado em Patmos, uma ilha vulcânica ao leste do Mar Egeu, aonde só iam para lá presos políticos. Quem dominava neste tempo? Domiciano. Segundo os exegetas estudiosos, Domiciano não apregou nenhuma perseguição em si para com a igreja, segundo ele. Mas João é o último dos apóstolos ainda vivo, e nós estamos vivendo em meados de 90, 97 da era cristã, e dentro deste período, João começa a incomodar o Império Romano. Benjamin Scott escreve que neste tempo já se construíam as catacumbas romanas, ou seja, os crentes saíam de dentro da cidade para morar em catacumbas, morar em cavernas. John Fox escreve no livro Os Mártires do Coliseu, ele trata que neste tempo, por viés de martírios passados, os crentes não se misturavam com Roma. E dentro da visão exegética do Apocalipse, no contexto imediato, nós entendemos que Roma, isso aqui é uma fagulha, viu? É um símbolo de apostasia para
os cristãos. Então eles não querem se misturar com Roma. Então eles começam a morar fora de Roma. Fazendo isso, isso começa a incomodar Domiciano. E Domiciano manda trazer João, traz na presença dele e manda João negar, assim como fez com Policarpo de Esmirna, assim como fez com Antipas. E João não nega. Ao não negar, João é jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E diz-nos a história, a tradição nos conta, que João sai ileso daquele caldeirão. Saindo ileso daquele caldeirão, causou um enorme espanto no Império Romano. Todos que estavam ali presentes se espantaram muito. E diz-nos a história que após isso, Domiciano lhe envia para um exílio na ilha de Patmos. Só para você ter uma noção, João não sobreviveria 3 anos naquela ilha. Haja vista que estudiosos dizem que ele passa no máximo 2 anos e meio. Por conta da insalubridade do local, por conta da idade que ele já possuía, mais de 90 anos, e por conta de diversos outros fatores, como violência, diversos outros fatores, como feras. E dentro deste tempo é que João vai receber a visão. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: quando os homens da terra fecham as portas para o evangelho, Jesus abre uma porta no céu. Foi o que aconteceu com João. Porque quando nós chegamos no capítulo de número 4 de Apocalipse, abre-se uma porta no céu e a Bíblia diz que esta voz, que é a mesma voz do primeiro capítulo, chama João e diz: sobe aqui. Então, esta palavra do Hernandes, eu gosto muito dela. João, aqui no verso 4, João, as 7 igrejas da Ásia Menor, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos continuar. No versículo de número 9, a apresentação já falamos. Verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Em algumas traduções usa a palavra testemunha, que é a mesma palavra grega usada em Atos 1:8, que está escrito ala epsestedunamin epeutontus tu pneumatus materi. Ou seja, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. A palavra grega mártir, que dá uma compreensão, uma cosmovisão de alguém disposto a morrer por uma causa. João está em Patmos e ele está dizendo: eu sou uma testemunha. Aqui nós entramos dentro do campo da motivação. Repita comigo aí, motivação. Onde você está? Motivação. O que motivou João a ir até Patmos e não negar a palavra? O livro do Apocalipse joanino, ele nos traz uma convicção de salvação tão grande a ponto de não negá-la mesmo em meio à morte. É essa compreensão na escatologia cristã que outras escatologias não têm, como a própria escatologia espírita. Qual a ideia da escatologia espírita? Abro aspas aqui. A ideia da escatologia kardecista espírita é reencarnar. Reencarnar. Qual a ideia da escatologia cristã? É reencarnar? Jamais. A ideia da escatologia cristã, e que Apocalipse nos apresenta, que está lá no capítulo 6, é de um corpo glorificado, pautado em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, e diversos outros textos, a ideia do glorificado corpo e ter um corpo igual ao de Cristo. Então a morte para estes crentes aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho, a morte, ela não é um problema. Professor, mas João poderia ter morrido. Mas isso não é o problema. Isso não é o problema. Se João morre, para ele é melhor. Ele não tem problema. Bota aí, ó, morte não é problema em Apocalipse de João. Não é problema. Quem foi que disse que morte aqui é problema? Morte dentro do Apocalipse de João, quando causada
pelo que João está dizendo, testemunho é motivo de glória. É por isso que em 7 de Apocalipse, quando chegam no céu, eles já chegam vestidos de branco, para cumprir-se o que foi dito à igreja de Sardes. Ao que vencer, andará comigo de branco. E a mensagem à igreja de Esmirna: ao que vencer, não provará o dano da segunda morte. Ou seja, esta primeira morte, na cosmovisão apocalíptica, ela não é uma morte aniquilacionista. Ela é uma morte de onde se passa desta vida para outra vida, ou da morte para a vida, e a partir dali se vive com o corpo glorificado como o de Cristo, vivendo as promessas que Cristo disse. Então, para João, ser uma testemunha em Patmos era a melhor coisa que existia. Era um orgulho para ele. Se vocês lerem os livros como de Justo Gonzalez, que vai tratar muito a respeito de história da igreja e do que conta o contexto de martírio da igreja nos primeiros séculos, mais precisamente no primeiro século, morrer para um cristão no tempo de João por Cristo era motivo de glória. Vocês veem no Atos dos Apóstolos, né? Quando eles são açoitados e Pedro e João vão voltando e eles se alegram porque padeceram por Cristo. A ideia de Apocalipse, no Apocalipse joanino principalmente, eu não estou entrando dentro do gênero literário, é que morrer por Cristo, sofrer por Cristo é motivo de glória, é motivo de honra. Então eles não têm problema com isso. Primeira lição, aliás, primeira não. Nós já entramos dentro do princípio do prólogo, já falamos do primeiro, tudo vai ser revelado. Depois nós temos, segundo, sou testemunha. Então ser uma testemunha vai muito além de simplesmente falar de Jesus. Ser uma testemunha dentro do contexto apocalíptico diz: eu estou disposto a morrer por esta causa. Aonde está? Na ilha chamada Patmos, por causa do testemunho de Cristo. Eu fui arrebatado, palavra grega harpazo, ou seja, fui raptado em espírito no dia do Senhor, dia de domingo. E ouvi detrás de mim uma... Só dá uma pausa. É o dia de domingo, porque dentro da tradição romana em que João está inserido, é o dia de domingo. Aqui não é o Shabat, dentro da tradição judaica. Por detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Apresentação de Cristo para João. Eu acho que eu vou deixar essa aula para amanhã, porque tudo que eu falei, já tem quantos minutos de aula aí, Samuel? Já foram quantos minutos de aula? 19h40. Amanhã eu vou falar da apresentação cristológica. Você não vai perder essa live de amanhã. Eu vou fechar aqui a minha Bíblia e amanhã eu vou falar desta apresentação. Professor, por que você não fala hoje? Porque não vai ser pedagógico. Quem é meu aluno sabe, eu prezo muito pela didática, pela pedagogia da coisa. Então nós vamos apenas agora recapitular aquilo que nós falamos. Primeiro ponto, no Apocalipse joanino, tudo é revelado, nada é deixado escondido. Agora o próprio texto diz: aquele que puder e que tiver inteligência, desvende esse mistério. Está na Bíblia, está no Apocalipse de João. Segundo, onde João estava e a sua motivação. Qual a motivação de João a escrever o Apocalipse? A primeira coisa, ele era uma testemunha. Nós vamos ficar aqui. A testemunha. Primeiro, nada é escondido. Segundo, é uma testemunha. E para fechar o terceiro, estando em Patmos, em um tempo difícil, em que o evangelho estava tentando ser, onde estavam tentando calar o evangelho, Deus levanta um velho de quase 100 anos, o último dos discípulos, dos apóstolos ainda vivo, e ele agora vai ser o porta-voz de Deus em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade, em um tempo onde não haviam tantas esperanças para a pregação. É quando o Senhor levanta João, e levantando João, ele aparece para João glorificado. Esta parte é muito linda. E estando ele glorificado, se apresenta para João, e quando João o vê, a Bíblia diz que João cai aos seus pés, ele vai lá até João e levanta João, porque ninguém fica caído aonde Jesus está. Aonde Jesus chega, Jesus se levanta, Jesus cura. E neste momento começa a apresentação. Então, amanhã, você não pode perder a live.
eu vou fazer a apresentação, vou mostrar para você as simbologias que estão apresentadas no Antigo Testamento e que em Apocalipse são usadas para falar a respeito de cada detalhe, do cabelo branco, do rosto que brilha como o meio-dia, sol do meio-dia, das vestes reais. Eu vou falar também do cinto de ouro no peito, do pé de latão reluzente e da espada que sai da sua boca. Se eu fosse você, não perdia. E se você quiser fazer parte da jornada apocalíptica, ainda dá tempo. Tamo junto. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Lembrando